Sejam todos bem-vindos. Está entrando no ar, a partir de hoje, o podcast Minutos de Reflexão. Esse podcast tem como objetivo trazer a cada episódio um minuto de reflexão com uma palavra de fé para abençoar a sua vida. O podcast Minutos de Reflexão tem a apresentação de Joel Oliveira. E para darmos início ao programa de hoje, vamos trazer o nosso Minutos de Reflexão de hoje, que está lá no livro de Salmos 23, versículo 1, que nos diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E depois desse breve minutos de reflexão, vamos ao tema do podcast de hoje. E nesse episódio de hoje, vamos estar falando sobre o tema água e fogo. A água e o fogo são duas matérias diferentes, uma da outra. E aqui na Terra nós não podemos viver sem as duas. Porém, a Bíblia revela que essas duas matérias têm sido aplicadas por Deus no castigo da humanidade. No capítulo 6, versículo 11 ao 13 do livro de Gênesis, está escrito: A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e encheu a terra de violência, e viu a Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E assim Deus fez cair chuva sobre a terra, e toda a terra pereceu com dilúvio, escapando-se com vida apenas Noé e sua família, 8 pessoas, e os animais que acreditaram na palavra de Deus, entrando de dois em dois na arca. No capítulo 7, versículo 23 do mesmo livro, diz: Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, ficando somente Noé e os que com ele entraram na arca. Quanto ao fogo, vejamos o que fala o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, havendo de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer? Do dilúvio escaparam vivos os que entraram na arca, porém do fogo quem escapará? Somente os que dão crédito às palavras de Deus e aceitam pela fé a salvação que há exclusivamente em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os quais serão arrebatados da terra antes da total destruição pelo fogo. Então esse foi o nosso podcast Minutos de Reflexão, onde no tema de hoje falamos sobre dois elementos primordiais na nossa vida, que são a água e o fogo. Eu sou Joel Oliveira e agradeço a audiência de todos vocês e espero contar com a sua audiência na próxima edição do nosso podcast Minutos de Reflexão. Que todos tenham uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo episódio do nosso podcast Minutos de Reflexão. Podcast Minutos de Reflexão, conectando você a Cristo.